hoje nós trouxemos para vocês um resumão da quarta temporada da série Outlander. E se você quer conhecer mais da série, quer relembrar mais da série, nós temos um resumão aqui no canal já com a primeira, segunda e terceira temporada. Vamos deixar linkado aqui no card para vocês. Assiste lá e depois vem aqui conferir o resumão da quarta. Em 1767, Jamie e Claire estão na América há 4 meses. Eles estão na Carolina do Norte, onde Hayes é condenado por ter matado o marido de uma mulher com quem se envolveu. Eles o enterram e encontram Steve Bonnet escondido na carroça. Ele também foi condenado por roubo e pirataria, mas conseguiu fugir e pede que Jamie o ajude. Assim, Claire e Jamie o escondem e o levam para um local seguro na floresta, despistando os soldados. Bonnet se despede e vai encontrar com os piratas. Já Claire e Jamie precisam vender uma pedra preciosa que resgataram dos destroços do Artemis para conseguirem pagar a viagem de volta para a Escócia. Então vão a um jantar onde conseguem vender o rubi para o barão Painsler. Mas o governador Tyrion oferece para Jamie terras, dispensando as exigências para o arrendamento, com a condição de que ele arrume colonizadores e jure lealdade ao rei. Jamie conta a proposta para Claire, mas revela que o governador está tendo problemas com os reguladores, homens rurais, por conta dos impostos, e por isso ele quer comprar a lealdade de soldados para o rei em troca de terras. Claire teme, pois sabe que virá a Revolução Americana e o acordo levará Jamie a lutar em uma guerra. Eles decidem ficar na América e viajar para a Califórnia, onde mora Jocasta, tia de Jamie. Eles informam Leslie que decide acompanhá-los. Ian também vai acompanhá-los e leva o seu lobo Rolo, que ganhou em um jogo com marinheiros. Já Fergus e Marsali revelam que estão grávidos e que vão ficar em Wilmington. Eles viajam, mas no caminho são abordados por Bonnet e seus piratas, que matam o Leslie, roubam as pedras e tudo que eles têm, inclusive a aliança que Jamie deu para Claire. Após isso, chegam a Ravenroom e Claire conhece Jocasta, mas ela percebe que tem muitos escravos na propriedade e fica incomodada. Jocasta fica muito feliz com a presença de Jamie e resolve anunciá-lo como seu herdeiro, mas Claire não quer ser dona de escravos. Jamie tenta convencê-la que podem mudar a situação, mas descobre que para libertar um escravo precisa da permissão do Tribunal do Condado e só aceitam se prestarem serviço militório, ou seja, provar que salvaram uma vida. Além disso, precisa pagar uma garantia por cada um deles e correm risco, assim como outros que pensavam igual e desapareceram. Logo recebem a notícia que o escravo Ruffles feriu um capataz que quer matá-lo. Claire impede, mas percebe que todos eles serão mortos se não entregarem ele para receber a punição. Ela se vê obrigada a tirar a vida dele para que sofra menos. Após isso, ela decide ir embora para o oeste, onde encontrarão outros escoceses. Eles levam Ian e John decide acompanhá-los, pois está indo para o mesmo lado. No caminho, Claire encontra o crânio de um índio com uma pedra. Ela tem visões com ele e descobre que ele também é um viajante do tempo. Então Jamie percebe que estão em um local maravilhoso e decide fazer um acordo com o governador para conseguir aquela terra que passa a ser chamada de Fraser Ridge. Eles começam a construir em Fraser Ridge, mas passam a ter problemas com os índios Cherokees, que não querem a presença deles ali. Mas Jamie consegue fazer um acordo com eles para viverem pacificamente e Claire faz uma amizade com a curandeira Adaway. No ano seguinte, a casa deles está pronta e Claire sai para realizar um parto quando Herr Miller entra em conflito com os índios que param para beber água no riacho em sua propriedade. Claire impede que eles se matem, mas depois descobre que a família de Herr Miller morreu de sarampo e ele acredita que foram amaldiçoados pelos índios. Como vingança, ele mata a Dawei e depois é morto pelos índios. Já a Jamie vai para a cidade para procurar pessoas para povoarem o assentamento, quando reencontra Mortag, que se tornou ferreiro. Ele descobre que Mortag é líder dos reguladores, mas decide não intervir nessa questão. Com isso, Jamie retorna para Fraser Ridge e recebem a visita de Mortag e John Grey, que levou o Willie para ver o Jamie. O Jamie revela para o Mortag que o Willie é o seu filho e pede segredo. Já John fica doente, pois passou por Cross Creek e pegou o sarampo. Ele fica lá em Fraser Ridge para se recuperar, dando a chance para Jamie e Willie passarem mais tempo juntos. Ele também confessa para Claire que ainda ama o Jamie e parte após se recuperar. Em seguida, Jamie presenteia Claire com uma nova aliança feita por Mortag, usando o candelabro de sua mãe que Jocasta lhe entregou.
Eles vão para Wilmington, pois o governador quer apresentar Jamie a Edmundo. Então, eles vão para o teatro, onde Jamie descobre que há um espião entre os homens de Murtagh e que os soldados do governador vão prender os reguladores quando forem roubar o dinheiro dos impostos. Assim, o Jamie consegue uma distração e manda Fergus avisá-los, o que impede que prossigam e sejam presos. O governador acredita que o coronel Washington foi o responsável pelo alerta. Enquanto isso, em 1970, em Inverness, Roger decide viajar para Boston, onde reencontra Brianna. Eles vão juntos para o festival escocês na Carolina do Norte, onde voltam a ficar juntos. Então ele entrega para ela um bracelete e pede ela em casamento, pois quer se casar com ela virgem. Mas Brianna não se sente pronta e recusa a proposta, o que leva a uma discussão dos dois e o rompimento. No ano seguinte, Roger está na Universidade de Oxford e começa a folhear o livro que Brianna deu para ele. Nele encontra sobre o assentamento Fraser Ridge e a colonização da montanha. Ele escreve para a autora e recebe o acordo que Jamie assinou pelas terras. Ele também encontra a carta de uma mulher mencionada sobre Claire, a esposa curandeira de Jamie. Então liga para Brianna contando as suas descobertas, mas depois não se falam mais. Então Roger volta para a Escócia para pegar o restante de suas coisas e Fiona revela que sabe sobre a viagem nas pedras. Ela resolve mostrar para Roger documentos que sua avó tinha por ajudar o reverendo em suas pesquisas. O documento data a morte de Claire e Jamie em um incêndio no assentamento, mas a data está borrada. Mas Roger decide que esta notícia traria sofrimento para Brianna e decide não contar para ela. Mais tarde, Roger decide ligar para Brianna, mas descobre que ela viajou para a Escócia para encontrar a sua mãe. Ele decide investigar e descobre que ela deixou uma carta para ele, que deveria ser entregue apenas depois de 1 ano. Na carta, ele revela que descobriu que algo horrível ocorreria com Claire e Jamie e viajou para tentar impedir. Então ele decide atravessar as pedras para procurá-la. Após atravessar, ele conhece Burnett e faz acordo para viajar com ele. Enquanto isso, Brianna atravessou as pedras e torceu o pé, o que deixa ela fraca. Ela se sente culpada, pois se lembra que antes de morrer, o Frank tinha o obituário de Claire na mesa. Ele sabia que ela iria voltar para Jamie e ficou muito abalado. Na época, a Brianna não sabia disso, mas o Frank decidiu se divorciar e a convidou para ir para a Inglaterra com ele. Mas ela não aceitou bem a notícia do divórcio e deixou ele sozinho no carro, e depois ele sofreu o acidente. Ela acaba desmaiando e é acolhida por Lewis em sua casa. Ela começa a se recuperar lá quando revela que tem parentes em Lallybrook e a Lewis descobre que ela é a filha da Claire e conta que o seu marido Jamie a deixou pela Claire e agora deve pensão a ela. Lewis acredita que Claire enfeitiçou Jamie e prende Brianna no quarto, mas sua filha Joanne liberta Brianna e leva ela para Lallybrook para conhecer o seu tio Ian. Ian dá dinheiro para ela ir para a Carolina do Norte e aconselha que quando chegar em Wilmington deve ir a River Run para poder ver Jocasta, que saberá notícias de Claire. Ela se prepara para viajar quando é abordada por Joseph, que pede para que ela leve sua filha Lizzie como sua criada, para salvá-la de se tornar concubina. Então elas viajam juntas. Elas chegam em Wilmington e Brianna reencontra Roger no porto. Ela revela que o ama e decide aceitar seu pedido de casamento. Então realiza um casamento temporário pagão que os montanheses realizavam quando estavam longe de um padre e tem duração de 1 ano e 1 dia. Após isso, passam a noite juntos, mas depois a Brianna percebe que Roger sabia que a Claire e o Jamie iriam morrer e optou por não contar isso a ela. Eles discutem e ela manda ele voltar para as pedras e se separam. É então que ela vê o Bonnet e percebe que ele está com o anel de Claire. Ele a engana dizendo que fará um acordo, mas na verdade ele abusa dela. Brianna fica arrasada e o Bonnet entrega o anel e manda lembranças à sua mãe. Ela volta para o quarto e a Lizzie percebe o que aconteceu e acredita que o Roger foi o responsável, pois a última vez que ela viu, a Brianna estava saindo com ele. No dia seguinte, o Roger volta a procurar a Brianna, mas é impedido pelo Bonnet, que exige que ele cumpra o acordo e viaje para Filadélfia com eles. Apenas depois de cumprir as viagens, ele ficará livre. Então ele deixa um recado que foi ver a Brianna e viaja com o Bonnet. Logo, a Brianna recebe o recado, mas pensa que o Roger foi embora para atravessar as pedras. Em seguida, a Lizzie chega com a notícia de que Jamie e Claire estavam no teatro de Wilmington na noite anterior. Então a Brianna vai procurar e encontra o Jamie, revelando que é a sua
sua filha. Assim, ela reencontra a Claire, conta do incêndio que irá matá-los e que está apaixonada pelo Roger que partiu. Eles vão para Fraser Ridger e no caminho Ian conta para Brianna sobre o assalto que sofreram e ela percebe que foi Bonnet e esconde o anel. Eles chegam a Fraser Ridger e recebem a visita de Murtagh, que decide ficar com eles pois precisa se afastar um tempo dos reguladores. O tempo passa e Brianna se aproxima de Jaime, mas ainda está triste, então Claire decide questioná-la e descobre o que ela sofreu e que está grávida. Ela não sabe se o filho é de Roger ou do homem que abusou dela. Claire a consola e conta para Jaime o ocorrido. Após isso, Claire encontra o seu anel com a Brianna e percebe que o seu abusador foi o Bonnet. Ela questiona a Brianna, que confirma, mas pede para manter em segredo do Jaime. Já Lizzie e Ian veem um homem se aproximando e ela reconhece que é Rod. Ele cumpriu a sua tarefa com Bonnet e pediu 2 pedras como pagamento para conseguir atravessar com Brianna. Depois foi procurá-la. Mas Lizzie corre e alerta Jaime que o responsável por abusar da Brianna está lá. Ele pede segredo e vai atrás do Rod. Ele o agride e depois Ian vende Rod para os Mohawk, que levam ele para sua tribo em Nova York. No caminho, ele tenta fugir e encontra outra roda de pedras, mas não tem coragem de ir sem a Brianna e é capturado novamente. O tempo passa e Brianna tem pesadelos, por isso Lizzie revela que o responsável por seus pesadelos não irá voltar, pois ele foi até lá, mas levou uma surra de Jaime e foi vendido por Ian. Logo, a Brianna percebe que ela pensou que Roger a feriu e corre para revelar para Jaime o erro. Eles discutem e Claire revela que foi o Bonnet que abusou da Brianna. Assim, ela pede para Claire ir com Jaime e Ian resgatar o Roger, enquanto Murtagh levará ela e a Lizzie para River Run para ficar com a Jocasta, já que ela não pode viajar devido à gravidez. Então, o Jaime pede para o Murtagh ir para Wilmington capturar o Bonnet após deixar a Brianna com a Jocasta. A Brianna chega em River Run e é acolhida por Jocasta, mas ela quer arranjar um casamento para que o filho da Brianna não seja um bastardo. Por isso, ela realiza um jantar com pretendentes, mas o John também comparece. Ele revela para Brianna que o Jaime o enviou e também mandou uma carta para entregar para Brianna. O jantar acaba e durante a noite Brianna vê John se envolvendo com outro homem. No dia seguinte, a Brianna percebe que Jocasta dará sua mão em casamento para Forbes, então ela conta para o John tudo o que aconteceu com ela e pede para ele aceitar se casar com ela para que possa esperar por Roger e não tenha que se casar com outro, e ele aceita assumir este compromisso de se casar com ela perante Jocasta. Enquanto isso, Murtagh foi para Wilmington capturar o Bonnet. Ele conta com a ajuda de Fergus e consegue capturá-lo, mas antes que conseguisse levá-lo, ele é reconhecido pela milícia dos cartazes como procurado. Por isso, ele e Bonnet são presos. Com isso, Fergus une reguladores para bolarem a fuga de Murtagh. Eles invadem a prisão onde encontram John e Brianna, pois na carta de Jaime para Brianna, ele falava para ela não se vingar e liberar perdão. Em seguida, John soube da prisão de Bonnet e Brianna pediu para vê-lo. Na prisão, ela perdoa Bonnet e revela que espera seu filho, mas que ele nunca saberá que ele é seu pai e seu nome ficará esquecido com sua morte. Ao saber disso, Bonnet entrega uma pedra para ela usar na criação do seu filho. Os reguladores chegam, libertam Murtagh e avisam que a prisão irá explodir. Então todos saem rapidamente enquanto Bonnet tenta pegar as chaves do guarda para escapar a tempo. A prisão explode e Brianna retorna para River Run, onde tem o seu filho. Já Murtagh começa a se envolver com Jocasta. Enquanto isso, Jaime, Claire e Ian chegam à tribo e tentam fazer um acordo para resgatar Roger, mas quando os Mohawk veem que Claire está usando a pedra do dente de lontra, eles não querem mais negociar e mandam eles ir embora. Eles saem, mas são seguidos por um grupo liderado por Gastiosta. Ela tenta pegar a pedra de Claire e revela que no passado um homem chamado Dente de Lontra revelou para a tribo deles que deveriam matar o homem branco antes que fossem mortos. Muitos os seguiram e eles matavam brancos, mas a aldeia ficou furiosa, pois suas ações poderiam atrair soldados. Ele foi banido, mas sempre voltava, então acreditavam que ele estava possuído e mataram ele. Mesmo depois de morto, os guerreiros ouviam sua voz, então enterraram o crânio dele com sua pedra bem longe. Por isso, eles acham que quem possui a pedra pode ver como a história do povo deles vai terminar e é acompanhado pelo espírito do Dente de Lontra. Com isso, a Claire revela que
teve visão com ele e pede ajuda para libertarem Roger. Em troca, lhe dará a pedra e manterão a memória dele viva. Assim, eles vão resgatar o Roger, mas são vistos e capturados. A Gastiosta é banida do povo e o Ian decide ficar com eles para que permitam que Roger vá embora com Claire e Jaime. Assim, se despedem. Ian se prova digno e passa a fazer parte do povo Mohawk. Já Jaime e Claire revelam o que houve com Brianna para Roger. Ele conta que encontrou outro círculo de pedra e pode levar Brianna embora, mas a Claire revela que a Brianna está grávida e o bebê já teria nascido e pode não conseguir atravessar. Então Roger decide pensar se deseja assumir Brianna e a criança. Claire e Jaime chegam em River Run sem Roger e Brianna fica abalada. Eles decidem voltar para o Freezer Ridge, mas antes de partirem, Roger chega e assume o seu compromisso com Brianna e o seu filho. Além disso, Mortag diz para James que Bonnet morreu na prisão com a explosão, mas os soldados Redcoats chegam em River Run e Mortag se esconde rapidamente. Para a surpresa de todos, eles não procuram Mortag, mas Jaime para entregar a carta do governador. Na carta, Jaime descobre que uma milícia será reunida contra os reguladores e ele deve perseguir e matar o fugitivo Mortag como sua primeira missão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha, porque resumão sempre dá muito trabalho. E agora nós estamos prontinhos para a 5ª temporada. Então é isso, galera. Tchauzinho!